São 10h22. Está a começar o Direto ao Ponto de hoje. Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Olá, bom dia. Nós estamos em pleno início do Direto ao Ponto de hoje. O relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, publicado há menos de uma semana, acusa a queda de Cabo Verde para a posição 41ª, portanto, no ranking da liberdade de imprensa. Uma descida de 8 posições. O relatório também indica também que, portanto, Cabo Verde registra melhorias em 2 indicadores, o político com 34 para 28 pontos, lugares melhor dizendo, e no indicador legislação 49 para 39 pontos. Este é um dos temas do debate. Nós lançaremos também um olhar às celebrações do 25 de Abril, tanto em Portugal como aqui em Cabo Verde, e falaremos também, faremos também uma breve passagem para as eleições autárquicas próximas de novembro. Portanto, já se conhecem as listas, pelo menos grande parte dos nomes dos cabeças de listas para este pleito eleitoral. Vamos daqui a instantes dar início efetivamente ao nosso debate, mas antes, porém, quererão certamente os nossos convidados tecer alguma consideração respeitosa com relação à memória do colega que faleceu, o Edson Alves, falecido em Portugal. Nós também teremos espaço para isso. Temos em estúdio aqui, aliás, aí na Ilha do Sal, o Demis Lobo e, portanto, via WhatsApp, Damião Medina. Estamos à espera que o CID consiga enviar alguém para os estúdios no Mindelo. O António Monteiro está impossibilitado de participar connosco por motivos de força maior, mas estará neste momento a caminho, poderá estar a caminho a Zilda Oliveira. Nós queremos crer que ela estará dentro de instantes nos estúdios do Mindelo. Vamos começar por si, Damião Medina. Dizia há bocado que se quererão certamente dirigir-se respeitosamente à memória do vosso colega deputado Edson Alves. Bom dia. Bom, muito obrigado, senhora jornalistas. Estando aqui a participar via WhatsApp, queria saber se estou a chegar em perfeitas condições. Está. Okay. Muito obrigado. Cumprimentar os colegas, o meu colega da Ilha do Sal, Demis Lobo, e aqui aguardando o colega da Ilha de São Vicente, em representação da UCID. De facto, é um momento triste neste momento na Assembleia Nacional, mas no espectro político cabo-verdiano, o falecimento do nosso colega Edson na Ilha do Maio, uma notícia que nos apanhou com grande surpresa e consternação. Participava de manhã nos trabalhos parlamentares, via plataforma, estando ele em Portugal, na comissão especializada que pertencia, e à noite nós recebemos esta triste notícia que abala a todos nós. É jovem, com força, com coragem, que exerceu o seu papel muito forte em defesa dos seus ideais políticos e da Ilha do Maio e do seu povo em particular, e que nos deixa de forma muito prematura. E nós queríamos aqui lançar desde já um abraço de força e consolo a todos os familiares, entes queridos, o grupo parlamentar do PICV, todos os seus associados, e também todo o Parlamento Nacional por esta perda irreparável que nos deixa sem chão, incrédulos com essa partida repentina deste jovem de 40 e poucos anos, que tinha tudo para dar para Cabo Verde, para a política e para a Ilha do Maio. Só sabia que já era um candidato destacado para a Câmara Municipal do Maio, e que agora este sonho que cai por terra. E pronto, dizer descanse em paz para este nosso colega, que Deus lhe receba em seus braços. Mesmo para Demis Lobo, bom dia. Bom dia, Carlos Luís Salomão. Gostaria de cumprimentar a si, aos nossos técnicos, aos colegas de painel, Damião Medina e Zilda Oliveira, a todas e todos quantos nos ouvem.
Efetivamente, o grupo parlamentar do PICV e o PICV vive um momento de luto, de tristeza e de enorme consternação decorrente do falecimento repentino, inesperado, prematuro do nosso ilustre colega, amigo e camarada Edson Alves Rosa, um jovem, como aqui já se disse, de apenas 42 anos de idade, que morre, perde a vida em circunstâncias muito difíceis, com apenas 42 anos. Uma pessoa extraordinária, portanto, um típico meiense, um jovem humilde, amigo de todos, muito educado, muito correto, muito fino no trato, quer pessoal, quer político, quer parlamentar. Portanto, quem teve a oportunidade de o acompanhar no Parlamento pôde constatar a enorme elevação como ele se dirigia aos seus colegas, ao Parlamento, mesmo nos momentos mais difíceis do debate, nos momentos mais críticos. Ele mantinha sempre uma enorme elevação, uma grande educação, uma grande correção no verbo, mas também um meiense apaixonado pela sua ilha e um cabo-verdiano que amava profundamente o seu país, não é? E que vinha dando uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da Ilha do Maio e do país de um modo geral. E, portanto, nestas circunstâncias em que perdemos o nosso estimado colega, amigo e camarada Edson Alves Rosa, gostaríamos de endereçar um forte abraço à sua esposa, aos seus filhos menores, não é? Aos seus familiares, amigos, colegas, deputados, aos seus camaradas, desejando que tenham força e coragem para enfrentar esta perda tão dura e irreparável e que traz consigo circunstâncias muito difíceis, sobretudo para aqueles que de forma mais próxima privavam com ele. Portanto, um abraço a todos, estamos juntos e juntos vamos superar esta dor e esta partida que a todos nos afeta muito negativamente. Certo, muito obrigado a todos. Vamos então dar início ao nosso debate propriamente dito. Dizia que era previsível que a deputada Zilda Oliveira venha a substituir o António Monteiro. Portanto, são previsões que nós temos, ainda não há certezas, porque ela também está, pelas informações que nós temos, ela estará ocupada neste momento. Vamos então dando início ao debate até que ela chegue. Caso chegue, a gente terá então o painel completo. O relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, publicado há menos de uma semana, acusa a queda de Cabo Verde para a posição 41ª, portanto, quando estava em posição 33, uma descida de 8 posições. O relatório indica, no entanto, que Cabo Verde registra melhorias em 2 indicadores, no político com 34, na posição 34ª, quando, subindo da posição 34ª para a posição 28ª, e no indicador legislação para a posição 39ª, quando estava em 49ª. No indicador económico, Cabo Verde piora, pelas informações também do relatório. São indicadores que, portanto, de alguma forma já mereceram reações de governo, mas aqui, portanto, há lugar para também debate sobre estes indicadores. Vamos contar por si, Damião Medina, como é que olha para estes dados. Vamos começar pela questão da liberdade de imprensa. Bom, eu queria dizer que essa questão da descida de Cabo Verde no ranking da Índice de Liberdade de Imprensa deve ser
encarada na normalidade, sem dramatismos, apesar desta queda. Eu queria dizer que este assunto geralmente é um assunto que é muito politizado, muito partidarizado, e quando assim retira espaço e tapete para que se possa fazer uma reflexão patriótica, profunda, analisando os relatórios de forma friamente, para ver onde é que são os pontos fortes e pontos fracos, no sentido de imprimir melhores soluções cada dia. E ao nível desses relatórios, dos Repórteros Sem Fronteira, é sempre bom levar em consideração que não se pode debater esses relatórios sem o exercício do contraditório, procurando fazer todo este debate que se quer, no sentido de procurar conseguir melhores rankings e subir cada vez mais. Eu queria dizer que em Cabo Verde nós temos uma imprensa livre, uma imprensa autónoma, que faz o seu trabalho sem perseguição, sem censura e sem pressão de ninguém. O MPD, enquanto partido da liberdade e da democracia, que lutou e trouxe para Cabo Verde liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, que introduziu na Constituição de 1992 a liberdade de imprensa, de forma lá muito clara. Aliás, uma das suas lutas que ele travou quando se quis implementar democracia em Cabo Verde foi exatamente a liberdade de imprensa, porque as pessoas que queriam escrever sobre o regime Partido Único, que foi implementado em 1990, eram impedidos, eram censurados ao nível da sua atuação. O MPD tem isto bem presente e não exerce nenhuma pressão no trabalho jornalístico. Então, em Cabo Verde nós temos uma imprensa livre, e o MPD olha para a liberdade de imprensa como um pilar central da democracia e do Estado de direito democrático. E sobre esses rankings é preciso dizer o seguinte: geralmente, mesmo que você desce no ranking, mas isso não quer dizer que os seus indicadores deterioraram. Geralmente o que acontece é que, como há países que geralmente fazem apostas muito fortes, nem a nível da legislação, a nível dos estatutos da regulação económica, regulação de comunicação social, melhor dizendo, e outros incentivos e outras práticas, geralmente eles disparam na sua pontuação. E como sobem na sua pontuação, há outros países que às vezes vão descendo, como é o nosso caso. Mas isso não quer dizer que os seus indicadores vão deteriorando, os seus indicadores vão mantendo. É lógico que é sempre necessário procurar dialogar para saber porque é que você não elevou o seu nível em vez de descer, mas isso não quer dizer que haja deterioração dos indicadores a nível da liberdade de imprensa e do trabalho jornalístico, quer a nível dos jornais, das rádios, mas também das televisões. E aqui o Repórteres Sem Fronteira diz de forma muito clara que a liberdade de imprensa permite aos jornalistas selecionar os conteúdos, produzir as suas matérias, fazer toda a divulgação que é de interesse público, no dever de informar e também de fazer a opinião pública sem pressão de ninguém. E eu acho que o jornalista que tem isto bem presente nunca vai deixar-se levar por ameaças ou pressão para que se possa realizar o seu trabalho jornalístico, que penso que, conforme esses relatórios, são premissas que mais dão valor quando se vão fazer toda esta escala. Aqui penso que foram 180 países, né, nesta lista, e nós estamos entre os melhores, estamos entre os 50 países. Nós somos o país mais livre da África,
estamos nos melhores países lusófonos. Para terminar, Cabo Verde é o número 5 a nível do contexto africano, é uma referência a nível dos países da CPLP, mas também ao nível da África. Então é preciso analisarmos esse assunto sem dramatismos, na normalidade, mas também sempre procurando fazer um diálogo no sentido de melhorar cada dia os índices de liberdade de imprensa e atuação jornalística em Cabo Verde. Dames Lobo, que leitura tem o PSV sobre isso? Ora bem, nós efetivamente tivemos acesso ao relatório dos Repórteres Sem Fronteiras e ao índice de avaliação global de liberdade de imprensa, que, como sabemos, avalia 180 países e territórios no mundo inteiro. E o relatório deste ano atesta que Cabo Verde efetivamente teve uma queda significativa de 8 pontos. Portanto, passou da 33ª posição para a 41ª posição. Apesar dos Repórteres Sem Fronteiras atestarem que, do ponto de vista formal, há liberdade de imprensa em Cabo Verde, que de resto está consagrado pela Constituição e pelas demais leis da República, e também demonstrar que há um cenário mediático muito diversificado, com vários canais de televisão, com várias rádios, com uma mídia online pujante, vai logo chamar a atenção para o contexto económico que nós enfrentamos no setor. Desde logo o setor público, que emprega a maioria dos profissionais de comunicação social, que, como sabemos, enfrenta problemas financeiros muito sérios e que depende de subsídios ou de transferências estatais, o que, evidentemente, não abona para a sua efetiva independência. E no quadro do setor privado, o fato de existir um mercado publicitário muito exíguo, que era suposto ser o espaço onde se vai financiar e onde já concorre com o setor público, de existir também problemas financeiros muito sérios, muito graves. Portanto, há um problema de insustentabilidade financeira do setor privado da comunicação social e de apoios estatais relativamente simbólicos, muito pouco significativos. Mas a questão de fundo que se coloca, Levi Salomão, no relatório é o seguinte: de há 5 anos a esta parte, os relatórios do Repórteres Sem Fronteiras não são muito diferentes e vão chamando a atenção para uma questão que é fundamental, que é: o país continua a enfrentar desafios que são estruturais. Portanto, não é uma questão de analisarmos esses relatórios com normalidade ou sem normalidade, com dramatismo ou sem dramatismo. Há problemas estruturais num setor da comunicação social, quer público, quer privado, que este governo manifestamente não está a conseguir fazer face e ultrapassar. Já referi a esse contexto económico, mas também atestam que há uma pressão do Estado, muitas vezes velada, que conduz à autocensura, que está-se a normalizar. Portanto, diz o repórter, tornou-se hábito no país. Portanto, Cabo Verde ainda mantém uma cultura do sigilo, decorrente, de resto, desta pressão e dessas ameaças veladas do Estado, e dizem que o Estado não hesita em restringir o acesso a informações de interesse público. O que toda a gente sabe. As fontes de informação de interesse público são engavetadas. Umas das vezes são solicitadas. Essas fontes, ou matérias, ou documentos são solicitados e não são facultados. Aliás, não são facultados sequer a deputados, quanto mais a jornalistas. Mas mais, fazem referência à reforma muito má que foi feita em 2019, que terá conduzido a um conselho dito independente, demonstrando que esse conselho, apesar de se chamar independente, tem nos seus pressupostos razões de não independência do conselho, nomeadamente por ter, na gênese da nomeação dos seus membros, órgãos manifestamente políticos, como é o caso do próprio governo, através da Assembleia Geral da RTC e
da Associação Nacional dos Municípios, portanto, órgãos políticos dominados pelo partido da situação, que é o Movimento para a Democracia, portanto, o que afasta naturalmente a independência efetiva deste Conselho, e chamando a atenção que as decisões desse Conselho vão de encontro ou coincidem com as que são expectáveis que o governo tomasse, não é? Mas chamam também a atenção para uma espécie de não conectividade informativa do país. Nós temos um país que é um arquipélago e não existe forma de, efetivamente, todos os órgãos de comunicação social terem acesso em condições de igualdade às fontes de informação nas diversas ilhas. Isso decorre de um outro problema estruturante ou estrutural que tem que ver com a não reforma da nossa agência de comunicação social, da Infopress, que deveria efetivamente estar em todas as ilhas e deveria efetivamente facultar essas fontes em condições de igualdade a todos os órgãos de comunicação social. Isso não acontece porque o governo manifestamente não consegue há 8 anos reestruturar a Infopress, apesar de sucessivas promessas que tem feito nesse sentido. Chamam a atenção para as leis penais que criminalizam os jornalistas por causa de uma interpretação nova que se decidiu dar a essas leis, e o facto de nós termos uma situação maioritária do Movimento para a Democracia que não tem a iniciativa de efetivamente mudar essas leis ou de efetivamente impor uma redação que afaste qualquer tipo de interpretação enviesada destas mesmas leis. Portanto, a questão fundamental que se coloca, para terminar, que os Repórteres Sem Fronteiras colocam é efetiva existência de problemas estruturais que este governo, apesar de conversar muito e de estar 8 anos a prometer resolver, não conseguiu resolver. Aliás, não deu nenhum sinal na perspectiva de o resolver. É preciso dizer que a dita reforma de 2019 é uma cópia mal feita da reforma de 2015. E mais adiante poderemos ter a oportunidade para falar disso. Mal feita da reforma de 2015 e, portanto, os problemas estruturais continuam, o governo não consegue fazer face e de efetivamente criar as condições para que haja efetiva independência editorial dos órgãos de comunicação social, seja do setor público, seja do setor privado. Damião Medina, o Demis trouxe aqui alguns dados que constam do relatório e resume isto no final dizendo que portanto, ainda a comunicação social padece de problemas estruturais. Fala da questão da cultura do sigilo, com o governo com o Estado a não disponibilizar informações sobre aquilo que é de interesse público. Enfim, da composição do Conselho Independente para a Comunicação Social do Estado, como é que reage? Bom, eu queria dizer que, ao contrário do que se quer passar, os sucessivos relatórios de Repórteres Sem Fronteiras, Cabo Verde vem tendo boas pontuações de forma favorável e satisfatória, e tudo isto graças a todo um trabalho o governo vem fazendo, introdução de medidas de política, legislativa, mas também financeira e de estatutos dos órgãos diversos, no sentido para que pudesse Cabo Verde conseguir essas pontuações. Eu queria dizer que o exercício do trabalho jornalístico e a nível da comunicação social era uma atividade livre, sim, né? Tem os seus estatutos próprios e tudo mais, mas a ação jornalística tem regras e tem normas, regras que em Cabo Verde foram aprovadas, a lei de acesso à reutilização de documentos administrativos em maio de 2022, e isso tudo vem na sequência das regras da União Europeia relativamente à utilização de dados públicos e tudo mais. E então é nesta base que o trabalho jornalístico se faz, e aqui quer dizer que não há nenhum condicionamento por parte do governo para o trabalho jornalístico. E quando o colega Demis fala de questões de sustentabilidade, questões estruturais, de pressão do Estado, o trabalho jornalístico, o tudo mais, sigilo e tudo mais, eu queria aqui dizer que o governo tem feito investimentos importantes ao nível deste setor. Temos uma legislação
bem avançada, está na Constituição e em outras leis a nível da comunicação social. Foi aprovado o novo estatuto da Agência da Regulação da Comunicação Social, que reforça o papel e as suas competências ao nível deste ramo. Houve novos estatutos da RTC, isto em 2019, que conferiu maior independência à rádio, mas também à televisão de Cabo Verde. Hoje o Conselho de Administração ele é escolhido por um Conselho Independente, ouvido no Parlamento, em vez da nomeação como aconteceu anteriormente. Há um quadro de incentivos à imprensa privada, leis de benefícios fiscais, incentivos à imprensa escrita, apoio do governo a todas as rádios comunitárias e comerciais em todo o país e aproveitam todos os benefícios da instalação da TDT em Cabo Verde, que foi praticamente generalizado o sinal no país, no investimento à volta de 1,3 milhões de contos. Hoje, 98% da população cabo-verdiana tem acesso ao sinal da televisão, da rádio. Isso melhora o trabalho jornalístico, leva o jornalista às comunidades para dar vez e voz à sociedade civil para falarem do país nos seus mais variados aspectos. Um programa de ação da comunicação social em curso, né? Uma lei sobre a publicidade institucional, o Estatuto da Utilidade Pública aos médios privados. O governo continua a defender que deve haver, sim, um autogoverno ao nível dos órgãos públicos da comunicação social, maiormente Infopress e também RTC. Já foi cumprido cerca de 90% dos compromissos com a agência de notícias, relativamente à Infopress, porque considero que é um exemplo de um bom serviço noticioso. E os novos estatutos e o novo PCCS para maior cobertura a nível nacional. A nível da RTC, já foi empossado o novo Conselho de Administração, aumentou-se a indemnização compensatória no Orçamento de Estado de 2024 em 86 mil contos, quando desde 97 recebia 48 mil contos, né? E vai ser assinado brevemente com a RTC um contrato de prestação de serviço público e tudo também o que podemos falar a nível da televisão digital e televisões públicas que vão aparecendo em todas as ilhas, aproveitando até os sinais da TDT. Estamos a falar aqui de questões concretas, de medidas de políticas concretas que o governo tem imprimido no sentido de criar melhores condições logísticas, financeiras e ao nível da legislação para que o trabalho jornalístico possa ser reforçada e com isso reforçar também a liberdade de imprensa. Quando se fala da pressão do Estado ao nível do trabalho jornalista, é preciso especificar. Isso não pode ser na base do diz que diz, qual for o pensamento de cada um. É preciso que haja questões concretas. Quando se fala, por exemplo, de autocensura, em que modos que isso é feito? É preciso dizer casos concretos. Questões judiciais, de toda esta narrativa de que há jornalistas que foram criminados e tudo mais, é preciso dizer que em Cabo Verde nós temos assuntos que são do Fórum de Sigilo Judicial e de defesa do interesse público. Então, nós todos, jornalistas e tudo mais, estão aqui enquadrados e devemos respeitar estas normas legais que existem. Há questões que são que fazem parte do sigilo judicial e que também questões que, dada a sua natureza, são de interesse público e que não podemos ter contacto de forma prévia, sobretudo sob pena de colocar em causa a justiça e o interesse público. Então, o governo de Cabo Verde não é nenhuma ameaça ao trabalho jornalístico. Há sim esta queda, mas como eu disse, geralmente esta queda não quer dizer que os indicadores em Cabo Verde deterioraram. São outros países que avançaram e fizeram apostas muito fortes, aumentam então a sua bitola e, lógico, você fica por baixo, mas você fica ainda assim num limite muito satisfatório. Como disse, Cabo Verde é considerado um país mais livre em África e entre os países da CPLP e lusófono
está também muito bem cotada. Sim, devemos desdramatizar toda esta descida a nível da liberdade de imprensa em Cabo Verde. Obrigado. Demis Lobo, o Damião trouxe aqui este conflito entre o direito à informação, portanto, o segredo de justiça, e o interesse público. Falava um bocado de uma reforma legal que, no seu entender, ficou aquém das expectativas, aquém daquilo que fosse razoável. Quero rebater isso. Ora bem, nós, salvo o devido respeito, ouvimos aqui um rosário de medidas legislativas. A existência de leis e de boas leis não é em si garantia de coisa nenhuma. Portanto, é preciso que as leis sejam respeitadas, sejam efetivamente aplicadas, portanto, que não sejam letra morta. E boa parte da legislação que ele aqui referiu é infelizmente letra morta, e um conjunto de medidas paliativas, não é? Portanto, os Repórteres Sem Fronteiras, repetimos, fazem referência a problemas e a desafios estruturais que devem ser enfrentados com medidas de política pública estruturantes e não com meras medidas paliativas. Portanto, o senhor deputado Damião Medina deve nos indicar que medidas este governo, ao longo dos 8 anos do seu mandato, tomou para que existisse efetiva independência, o reforço da independência editorial da comunicação social, quer no setor público, quer no setor privado. É preciso dizer que em 2016, quando esse governo assumiu, ao contrário do que diz o senhor deputado, já existia um Conselho Independente, efetivamente independente, da reforma que vinha de 2015. A primeira medida, portanto, o Conselho Independente que nomeava o Conselho de Administração da RTC. A primeira medida que o governo tomou em 2016 foi revogar essa reforma, revogar o Conselho Independente e nomear politicamente o Conselho de Administração da RTC. Esta é que é a verdade. Em 2016, para depois, em 2019, vir fazer uma cópia mal feita da reforma de 2015. Uma cópia mal feita na medida que nós temos um Conselho Independente dominado por pessoas. Nós não estamos a colocar em causa a idoneidade dessas pessoas. O que estamos a dizer é que essas pessoas são nomeadas por órgãos políticos, governo e Associação dos Municípios de Cabo Verde. Órgãos políticos. O que manifestamente não é aceitável. Nós temos neste momento na televisão de Cabo Verde uma situação de a direção estar demissionária há anos e nada acontece. E nada acontece. Um órgão tão importante como a televisão de Cabo Verde. O gestor único da Infopress, como se viu há pouco tempo, é livremente demitido e nomeado pelo governo. Livremente. Não foram tomadas medidas rigorosamente nenhumas estruturantes na perspectiva de reforçar a independência dos órgãos de comunicação social e a sua independência editorial. Essas medidas não foram tomadas e o governo tem demonstrado que não tem interesse em tomar estas medidas. Fala o senhor deputado da TDT. A TDT em 2016 estava completamente financiada e em fase de execução. Um projeto que este governo demorou tempo demais a implementar. Mas um projeto que vem de trás, com todo o projeto e toda a engenharia financeira montada. Portanto, aqui não há nenhuma medida nova deste governo. Diz que 90% dos compromissos da Infopress estão cumpridos. Bom, eu gostaria de saber quais é que são os 10% que estão a faltar. Porque o essencial que seria garantirmos que temos uma agência de notícias em todas as ilhas. E, aliás, os Repórteres Sem Fronteiras chamam a atenção para essa descontinuidade territorial que põe em causa uma certa não conectividade informativa. Ter uma agência de notícias em todas as ilhas, facultando informações em áudio, em vídeo e por escrito a todos os órgãos de comunicação social do país e do estrangeiro em igualdade de circunstâncias. É esta reforma de fundo que deve ser feita da Infopress e que não foi feita. E herdaram esta reforma em 2016, descontinuaram esta reforma e andaram para trás.
Não é? E neste momento, essa é que é a situação que nós temos. Os gestores são livremente nomeados pelo governo. O novo contrato de prestação de serviço público de comunicação social, desde 2016 nós estamos a ouvir esse discurso. O governo até hoje não foi capaz de celebrar nenhum contrato com a RTC, nem com qualquer outro órgão de comunicação social privado. A lei lhe permite celebrar esse contrato também com órgãos de comunicação social privado. Isso não foi feito, manifestamente. Não é? Portanto, qual é o instrumento de defesa do interesse público de comunicação social que o governo pode, em representação do Estado, fazer recurso? É precisamente um contrato de concessão. Não é? Que, efetivamente, salvaguarda o interesse público na prestação do serviço de comunicação social. E, portanto, essas medidas são medidas anunciadas com espalhafato, com estouro, mas são medidas meramente paliativas e que não têm sido capazes de fazer face a problemas estruturantes que sucessivamente os relatórios dos Repórteres Sem Fronteiras têm relatado e que tive aqui a oportunidade de fazer referência. Termino com a questão das leis que supostamente incriminam jornalistas, chamando a atenção que essas leis sempre existiram e nunca foram objeto da interpretação que estão a ser agora, nomeadamente pelo Ministério Público, salvo devido respeito. Nunca. É a primeira vez que isso acontece. Mas se há este problema, e considerando que nós temos um governo que tem uma maioria parlamentar no Parlamento, e ele próprio, o governo, tem competência legislativa e de iniciativa legislativa, pode o governo perfeitamente dizer: muito bem, vamos clarificar essa situação, vamos rever a lei e afastar qualquer sombra de perseguição judicial de jornalistas, que possa pôr em causa a sua independência, que possa levá-lo a praticar a autocensura. Está aqui um exemplo acabado de uma causa de autocensura, porque o jornalista pergunta: mas valerá a pena meter-me nisto para depois ir parar às barras dos tribunais? Ainda que não seja condenado, não é? Sempre terá de constituir advogado, sempre terá de ser ouvido, poderá ser constituído arguido, terá de requerer uma audiência contraditória preliminar, etc, etc. Isso tudo tem custos, é uma maçada. E é efetivamente uma forma de pressionar o jornalista e de lhe levar à autocensura, não é? E, portanto, esta sombra de criminalização da atividade jornalística livre deve ser afastada. O governo não deu nenhum sinal nesse sentido, pelo contrário, disse que isso é assunto da justiça, que não vai se meter nessa matéria. Obrigado. E, portanto, Damião, mostrando qual é a sua sensibilidade. Damião Medina, o MPD estaria na disposição de patrocinar uma clarificação da lei para que o conflito de que falava há bocado entre o segredo de justiça e o interesse público se clarifique? Bom, eu queria dizer que, pronto, o colega Dames tem sempre a sua forma peculiar de ter 1001 argumentos para levar água ao seu moinho, mas e também uma postura, às vezes tentar ludibriar os menos atentos, mas não vai conseguir. E eu aqui indiquei um conjunto de medidas de política, e os ouvintes ouviram isso. RTC, que tinha uma subvenção financeira de 48 mil contos com o PICV desde 1997, com o MPD isso praticamente mais dobrou, né? O dobro, né? Hoje recebe 86 mil contos. Os compromissos assumidos com a Infopress estão assumidos em 90%. O sinal que é importante para levar vez e voz às comunidades, através das rádios, das televisões, dos jornais, implementado no país um investimento de 1,3 milhões de contos. Todos os incentivos fiscais à imprensa escrita, às rádios, às televisões. Quando ele diz que o Conselho de Administração é nomeado, é uma farsa, porque foi escolhido por um Conselho Independente, que foi ouvido no Parlamento e destacado à frente da RTC e já foi impulsado. Os novos estatutos da Agência Reguladora da Comunicação Social. Tudo isto não é letra morta, são
São medidas de política que estão ao dispor do jornalista, ao dispor da comunicação social para fazer o seu trabalho. Cabe o jornalista, a comunicação social, tirar esses proveitos dessas medidas da política, e aí o governo não tem nada a fazer no sentido de criar problemas na implementação dessas normas, e não são letras mortas, são coisas concretas que estão a dispor do trabalho jornalístico. E quanto ao desafio de patrocinar, portanto, uma clarificação da lei para que... Eu vou chegar logo a seguir. Aqui, com a questão da TDT, o PGB tem sempre esta coisa. Sempre que o governo implementa uma coisa boa no país, diz, nós deixamos lá o projeto, deixamos lá o investimento. Mas porquê que não implementou isso enquanto governava? O TDT é um projeto do governo do MPD, que foi implementado no país. Houve vários desafios por causa da orografia dessas ilhas, e graças a Deus está implementado e está a servir o país. Televisões privadas estão a surgir, rádios também estão a aproveitar disto. Relativamente às questões relacionadas com o sigilo judicial, o que eu posso entender é que geralmente quando o jornalista ou a comunicação social tenta abordar uma matéria e vai ter com a justiça informa que o assunto está sobre o segredo judicial e que não pode avançar com informações sob pena de colocar em causa a investigação e a promoção e a feitura da boa justiça, como nós todos defendemos. E geralmente quando é assim, para-se por aí, seja o jornalista, seja o cidadão comum. Mas a casos de jornalistas estão a fazer esta reforma legislativa, penso que é algo que se pode lançar ao debate, seja na sociedade, seja ao nível da comunicação social, seja ao nível da classe política, no sentido de ver em que aspecto pode melhorar esta lei, mas estou a crer que mesmo assim esta premissa de constar o sigilo judicial e em defesa dos interesses públicos, sobretudo quando se fala de questões administrativas e governativas, deverão manter. Poder-se-á tornar a lei mais moderna, fazer comparações com leis comparadas que existem em outras partes do mundo, no sentido de tornar-se da forma um pouco mais flexível, até onde for possível, porque, como nós sabemos, é importante manter essas premissas quando se trata da investigação jornalística, sem querer aqui colocar em causa e estorvar o trabalho que o jornalista deve fazer. Aqui eu queria dizer que temos de desdramatizar esta questão. Como eu já disse, Cabo Verde está entre os melhores países da lusófona ao nível da África. Cabo Verde é o país mais livre da África. Estamos no nível 5 a nível do continente africano. Somos uma referência para os países da CPLP e ao nível da África. Desculpa aí. Apesar desta descida, mas isso não pode colocar em causa o trabalho jornalístico, a liberdade de imprensa e todas as medidas de política que o governo tem implementado. E eu digo que eu não sei se o PCV está em condições de falar da liberdade de imprensa, porque nós sabemos que no regime de partido único que foi implementado em Cabo Verde durante 15 anos, os jornalistas, o pessoal da música, os artistas muitos foram até exilados pelo mundo fora, porque eram perseguidos quando queriam fazer um trabalho informativo e de denúncia da atuação do país. Então o MPD que trouxe liberdade de imprensa em Cabo Verde e está a trabalhar cada dia para termos uma imprensa mais robusta. Dizia o Demis Lobo que não basta ter leis, o que importa é ter leis, certo, mas o que importa é respeitar as leis. No que toca à imprensa, não havendo respeito pelas leis, a liberdade de imprensa está posta em causa. Foi a revelação que ele faz. Que comentário? Eu disse, quando se aprova essas leis são colocadas à disposição da sociedade civil e, maiormente, aqui da comunicação social. Eu não penso que, havendo essas regras e normas internas, havendo todas a lei ao nível do contacto com os dados da administração pública e acesso à informação aprovados pela União Europeia e que foram replicados aqui em Cabo Verde,
O jornalista é uma pessoa idónea, é uma pessoa que interpreta tudo isso e diz, não, okay, eu tenho que fazer o meu trabalho porque existem regras, existem leis que protegem todo o meu trabalho até lá onde me é permitido, como eu disse aqui, há aqui algumas questões do Fórum Judicial que por vezes trava o trabalho jornalístico, e isto não acontece só aqui em Cabo Verde, acontece no mundo todo, como eu disse, é algo que pode ser lançado ao debate, quer ao nível da comunicação social, quer ao nível da classe política, a sociedade civil, no sentido de tornar uma lei mais. Aqui temos é que dizer que a letra não é morta, são regras enormes que existem, estão ao dispor do jornalista. Obrigado. Vamos daqui a instantes passar para o ponto seguinte. As celebrações do 25 de Abril levaram a Portugal o Presidente da República, José Maria Neves, e trouxeram a Cabo Verde, ao campo de concentração do Tarrafal, antigos presos políticos e chefes de Estado de Angola, Guiné-Bissau e Portugal. Na ocasião, em Portugal, o Presidente da República sugeriu que talvez fosse oportuno Portugal proceder à reparação nas ex-colónias pelos danos provocados durante o período colonial. Isto provocou naturalmente a pronta demarcação do governo português e de alguns dos partidos políticos. Portanto, alguns dos chefes de Estado presentes no ato optaram por não tecer comentários, portanto, ou fazê-lo com ponderação. O chefe de Estado cabo-verdiano esquivou-se a pedidos de comentários sobre o assunto e já no país disse que o tema deve ser debatido com ponderação pelos diversos atores políticos e pela sociedade civil, mas abstendo-se naturalmente, como disse, de tecer comentários com relação às propostas do seu homólogo português. Demis Lobo, agora é consigo. As celebrações do 25 de Abril envolveram Portugal inteiro numa espécie de reconstituição dos acontecimentos. Nada que se possa comparar com a celebração dos eventos similares feitos em Cabo Verde. Ora bem, já lá vou muito rapidamente. O movimento para a democracia precisa definitivamente reconciliar-se com a sua própria história. Sempre que referem ao regime de partido único, deveriam ter em consideração que os seus fundadores e muitos dos seus militantes foram altos dirigentes do regime do partido único. E que, nessa qualidade, não se demarcaram de o que agora o senhor deputado Damião Medina quer se demarcar. Mas é preciso dizer que, em plena democracia do governo sustentado pelo MPD de 1991 a 2001, nós tivemos manifestações jornalistas reprimidas policialmente, tivemos jornalistas detidos, sindicalistas detidos, tivemos a invasão de órgãos de comunicação social por profissionais contratados pelo MPD, pelo governo, para controlarem a liberdade editorial dos órgãos de comunicação social, não é? Quer da rádio, quer da televisão, quer da imprensa escrita, através do jornal Horizonte. E, portanto, este é que é o grande legado do movimento para a democracia em matéria de liberdade de imprensa na gênese da democracia de 1991 a 2001. Portanto, nessa matéria não temos efetivamente lições a receber. Dizer que a TDT é um projeto do MPD é faltar à verdade. A TDT em 2016, portanto, só se pode dizer isso por desconhecimento ou por má fé, não é? Ou as duas coisas. Porque, efetivamente, a TDT estava em fase de implementação em 2016. Já avançada, em fase avançada de implementação. Todo o projeto aprovado, todo o financiamento garantido. Portanto, isso não pode ser dito porque isso é manifestamente falso. Mas quem fala de desafios estruturais da imprensa, de pressão do Estado, de autocensura, de cultura de sigilo, de Estado a restringir o acesso a informações de interesse público, de um Conselho independente que não é independente, de decisões desse Conselho que coincidem com o Governo, de uma geografia do arquipélago que não dá cobertura integral à imprensa e de leis que criminalizam jornalistas, não somos nós. É o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. E, portanto, deve o Governo tomar medidas para reverter essa situação.
e não estar aqui a tentar desculpar-se. Está há 8 anos a desculpar-se e a não tomar medidas estruturantes para reverter a situação. Entrando na questão que me coloca o Sr. jornalista Levi Salomão, efetivamente... Como é que o PICV entende esta proposta do Presidente da República de Portugal? Nós comemoramos todos com júbilo o cinquentenário do 25 de abril de 1974, da Revolução dos Cravos, que derrubou o regime fascista e colonialista português de Oliveira Salazar e de Marcelo Caetano, que impingia um regime de colonização, nomeadamente a Cabo Verde, mas aos atuais países africanos de língua portuguesa. A presença portuguesa nestes territórios, que hoje são Estados independentes, causou-nos danos significativos. Danos por não investimento na educação. Portanto, o nível de analfabetismo era enorme, como se sabe. Por não investimento nas infraestruturas da educação. Por não investimento na saúde. A situação sanitária que nós herdamos era caótica, de ter pessoas que morriam à fome. Morriam à fome. Portanto, há testemunhos de, numa única ilha, num único dia, se registrar 30 mortes de pessoas com fome. Não é? De não se investir nas instituições, de um colonialismo marcadamente racista, xenófobo, violento. E, portanto, nós não podemos poetizar, como alguns partidos da extrema-direita, que diga-se passagem, partidos amigos do Movimento para a Democracia, querem poetizar a colonização portuguesa. A colonização portuguesa é um período de má memória para a história dos países africanos de língua portuguesa e de outros países e territórios colonizados e de Portugal. Ninguém deve se orgulhar da colonização portuguesa. Portanto, se há prejuízos, e há prejuízos significativos, falar da reparação das ex-colónias por esses prejuízos é a coisa mais trivial que pode haver. É óbvio que assim deve ser. Assim como no que tange à devolução do património das ex-colónias que estão em Portugal. Se há património artístico, cultural, outro das ex-colónias em Portugal, nós não temos de estar a questionar se vai devolver esse património. Temos já de questionar como e quando devolver, porque devem ser devolvidos. Porque são patrimónios dos países africanos de língua portuguesa, não são património de Portugal. Para uma resposta rápida, Demis, os danos não estão reparados com as relações de cooperação que Cabo Verde tem com Portugal, o que tem caracterizado desde a independência? Que nós temos com Portugal e com o povo amigo e irmão de Portugal são de excelência e devem continuar a ser aprofundadas. Mas isso não afasta o aprofundamento dessas relações, designadamente na perspectiva... Bom, depois, há dias, o historiador Jairzinho sugeriu que as academias estudassem a forma de se fazer essa reparação. Nós não estamos a dizer que tem que ser uma reparação feita em dinheiro. Mas há danos, há atraso estrutural que decorre desses danos. E, portanto, a ex-potência colonial pode perfeitamente contribuir para se esbater esse atraso, para se mitigar esse atraso histórico, não é? Na perspectiva do aprofundamento da cooperação e, portanto, de se identificar em que áreas essa cooperação pode ser aprofundada, não é? Para, de facto, contribuirmos para que todo o atraso a que as ex-colónias portuguesas, designadamente Cabo Verde, foram votadas, seja compensado com medidas que podem perfeitamente decorrer de um aprofundamento sério da cooperação, de um tratamento desigual, de uma discriminação positiva dessas
colónias, atuais países soberanos, na perspectiva de, efetivamente, serem compensadas as ex-colónias, os atuais países de língua africana, do atraso, do subdesenvolvimento a que foram votados durante o período, não só o período colonial, de todo o período de ocupação, dos séculos de ocupação desses territórios. Portanto, para nós, isso não tem que ser um assunto tabu. É um assunto que deve ser discutido, aprofundado, de forma séria, não é? E deve-se encontrar as formas razoáveis de se operacionalizar esta reparação. Obrigado. Damião Medina, há convergência aqui com o Demis Lobo ou nem por isso? Antes de mais, eu queria dizer que o Demis, ao afirmar que os fundadores, dirigentes do MPD, faziam parte do partido único, não é verdade. De pessoas que tornaram dirigentes do MPD, associaram as lutas que foram levadas a cabo para a libertação nacional, deram a sua contribuição, mas só que as suas expectativas foram defraudadas e daí que, logo a seguir, foram irreverentes durante os 15 anos de governação do PICV até que se aqui instituiu em Cabo Verde a democracia em 1991. Então, essas pessoas que se tornaram dirigentes do MPD tinham uma visão diferente da libertação deste país, que não era meramente a assunção do poder e continuar também alguns abusos que até aconteciam no regime colonialista, que também continuaram com o governo do PICV. Então, estes dirigentes do MPD, logo no primeiro momento, viram que, afinal, temos uma visão diferente do que esse pessoal do PIGCCV, onde o PICV está incluído, e que nós não vamos alinhar e vamos continuar a nossa luta pela libertação deste país e trazer, na verdade, liberdade e democracia para Cabo Verde. Isso só aconteceu em 1991. Então o país perdeu 15 anos sobre este assunto. Quando o Demis fala de que o Conselho, não existe Conselho Independente, não funciona e é manipulado pelo governo, eu queria dizer que o Conselho Independente da Comunicação Social é constituído por 2 membros indicados, um membro indicado pela Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, um por organismos da sociedade civil, um pelos trabalhadores jornalistas. Então, é um conselho que tem uma miscelânea diversa, leva diversas sensibilidades, e aqui eu queria dizer que funciona para o bem da comunicação social. E quando se fala aqui das questões de segredo de justiça, todos nós, sem exceção, nós estamos vinculados. Aqui, sobre o tema aqui perguntado, sobre o 25 de Abril, nós aqui valorizamos essas comemorações, que por um lado, de certa forma, foi uma espécie de homenagem aos presos que, de certa forma, foram encarcerados no Tarrafal, o dito campo de concentração. Foi uma forma de reconhecer toda a sua resistência na altura, face à opressão e o regime instituído na altura. Tiveram presentes políticos, chefes de Estado, antigos presos e toda a sociedade civil organizada. Então, foi um bom momento que nós valorizamos. Como eu disse, tem esta parte de homenagear, de reconhecer a resistência dos presos na altura, mas também tinha uma outra parte que supostamente era valorizar a luta de 25 de Abril para a libertação nacional, que em parte pensamos, e de forma muito ínfima, acho que o 25 de Abril terá contribuído, mas aqui eu queria dizer que infelizmente em Cabo Verde houve defraudação da expectativa, enquanto que a luta de libertação nacional tinha um objetivo muito claro, que é libertar os povos das garras da opressão, da liberdade do pensamento, liberdade de imprensa, desenvolvimento dos países, para evitar abusos da tortura e tudo mais. Mas em Cabo Verde nós perdemos 15 anos nesta matéria. Infelizmente
é um passado triste deste país, quer ao nível do regime colonialista, mas quer os 15 anos subsequentes promovidos pelo PAIGC-CV. Infelizmente temos esta parte na nossa história. Pessoas que queriam romper com o status quo na altura, de regime de partido único, de opressão, da não liberdade de pensamento, de expressão e tudo mais, foram colocados, foram encarcerados, foram torturados, muitos morreram, penso que à volta de mais de 30, até que houve essa decisão do governo português na altura, a 1 de maio, no sentido de libertar os presos que lá estavam. Só que eu queria dizer que não é verdade que o centro foi fechado a 1 de maio de 1974. Depois, já com o PAIGC-CV, com a luta que faziam, que era meramente uma espécie de assunção do poder e montar um outro regime totalitarista em Cabo Verde, levou depois mais presos para o campo, dito campo da concentração no Tarrafal, pessoas que, entre os quais pessoas que se diz dirigentes do MPD, pessoas que lutavam contra o regime colonialista, tiveram que de novo lutar. Logo na primeira hora viram que o regime que PAIGC-CV, que tomou a dianteira desta luta, iria implementar em Cabo Verde, não serviria os interesses de Cabo Verde, e essas pessoas logo montaram a sua irreverência contra o regime totalitarista que o PAIGC-CV queria montar em Cabo Verde, e muitos desses foram parar no campo de concentração. Ou seja, o PAIGC-CV legitimou este centro, levando de novo pessoas que não estavam de acordo com a visão de desenvolvimento de Cabo Verde, pessoas que queriam libertar o povo cabo-verdiano das garras do Partido Único, dos abusos, mas, Simão, Damião, e tudo mais. Então, aqui valorizar sim a pergunta inicial. Este evento, mas aqui dizer de forma muito clara que o PICV, enquanto partido totalitarista, legitimou... Parece-me que não percebeu bem a pergunta inicial. E levou mais presos. Medina, o que lhe foi perguntado é se, de facto, o MPD corrobora com esta ideia de reparação dos danos históricos na decorrência do colonialismo, de que Cabo Verde foi ex-colónia. Portanto, o presidente português sugeriu esta possibilidade de as ex-colónias serem, portanto, se reparar danos provocados pela colonização. Não sei se ouviu bem a minha pergunta. Apesar de toda a polémica, não somos contra a história, mas desejávamos também que nos dissesse alguma coisa sobre esse assunto. Sim. Apesar dessas declarações do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter causado toda a celeuma em Portugal, mas pensamos que foi uma feliz declaração, até que reforçou outras intervenções que já vinha fazendo, que é reparar os danos às ex-colónias portuguesas, e eu até acho que isso vem sendo feito. Foi só um reforço do que, e para chamar a atenção de todos os players envolvidos na governação de Portugal, no sentido de continuar a reparar esses danos, e Cabo Verde penso que tem feito isso de várias formas, todos os mecanismos de financiamento ao desenvolvimento de Cabo Verde, todas estas possibilidades de criar livre circulação entre os países da CPLP, e outros aqui, perdão de dívidas que vem sendo feita, aqui Cabo Verde beneficiou disso, em que o perdão de dívida foi reconvertido a projetos de investimento a nível de ação climática, é continuar, e penso que esta declaração foi feliz no sentido de mais uma vez chamar a atenção do Estado português de que é necessário sim reparar os danos que foram aqui, pronto, faltou o termo agora, causados ao povo cabo-verdiano, com mortes e tudo mais, de tristeza e tudo mais. E nesta senda, eu queria dizer também que neste momento o partido também, PAICV, e os seus dirigentes na altura, que estavam enquadrados
dentro do PIGC-CV, também tem um pedido de desculpa que devem fazer às famílias e presos que também levaram após a decisão ao campo de concentração, após a decisão do governo português em retirar os presos. Então, o PCV legitimou esse centro, levou pessoas para lá. Obrigado. E também tem um pedido de desculpa que deve fazer aos familiares e às vítimas. Para terminarmos este ponto, vamos ouvir o que é que o Denis nos poderá dizer com esta proposta de pedido de desculpa por parte do PCV. Aconselhava o seu partido a fazer isto, Denis, para fechar? Antes de lá ir, é de facto muito triste ouvir um cidadão cabo-verdiano, nesse caso o senhor Damião Medina, a apoucar a luta de libertação do nosso país, da Guiné-Bissau, das ex-colónias portuguesas e de África. É de facto muito triste. E é preciso dizer que os historiadores demonstram que a luta de libertação armada em África, sobretudo na Guiné-Bissau, dirigida por Amílcar Cabral e por PAIGC, foi determinante para a Revolução de 25 de Abril de 1974. Não foi uma ajuda, foi determinante. Aliás, o movimento das Forças Armadas que viria a liderar a Revolução dos Escravos saiu da Guiné-Bissau em 1973. Portanto, se fez a Revolução do 25 de Abril de 1974, a isso se deve, em grande medida, a luta liderada por Amílcar Cabral e pelo PAIGC na Guiné-Bissau. Aliás, há pessoas que viveram na primeira pessoa e portugueses. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Dr. António de Sousa Santos, e historiadores portugueses são absolutamente claros relativamente a esta matéria. Mas ele também nega que os dirigentes fundadores do MPD foram altos dirigentes do Estado cabo-verdiano durante a Primeira República. Isso é negar a história. Isso é negar a história, mas ele está em constante negação. Não sei se por desconhecimento da história, julgo que não, ou se é de facto por um estado de negação, de pura negação. Mas nós devemos dizer, Levi Salomão, que o que de bom e o que de errado aconteceu durante a Primeira República deve ser assumido plenamente, não é? Portanto, sabemos o Cabo Verde que herdamos em 5 de julho de 1975 e do trabalho extraordinário que foi feito ao nível da educação, ao nível da luta contra a pobreza, ao nível da saúde, ao nível da infraestruturação, ao nível da afirmação de Cabo Verde no mundo, que era um país pequeno e respeitado, um país que mediava lutas ou guerras em territórios longínquos e que contribuiu significativamente para a paz no mundo, um país que liderou a organização dos países menos avançados, representados na pessoa do nosso então presidente Aristides Maria Pereira. Nós devemos nos orgulhar do percurso que o nosso país fez desde 5 de julho de 1975 até essa parte. Tudo correu bem? Não. Há coisas que não correram tão bem, o que é normal. Sobretudo num processo revolucionário. Quer dizer, nós, no pós-25 de abril de 1974, entramos num processo revolucionário. Continuamos, não entramos, continuamos um processo revolucionário. Com tudo o que isso significa, não é? De decisões que, mais das vezes, ou que algumas vezes terão tido uma dimensão mais emotiva, provocada pela revolução e pelas suas consequências, do que outra coisa. Se foram cometidos erros, se o MPD entende que há violações dos direitos humanos que terão acontecido em qualquer momento da história do nosso país, então que se haja na perspectiva de se responsabilizar as pessoas que efetivamente contribuíram para isso.
como acontece em toda parte no mundo. E se há erros que são cometidos, e quem tenha efetivamente cometido esses erros, pedir desculpas é um ato de humildade. Mas que quem tenha efetivamente cometido erros num processo revolucionário que tem as suas particularidades, não esteve só em Cabo Verde, também aconteceu em Portugal, também aconteceu em todo o mundo onde houve uma revolução, não é? Portanto, a história deve ser lida, deve ser interpretada dentro do seu contexto, dentro das suas circunstâncias. Nós não podemos revisionar a história com os olhos de um contexto de hoje, não é? Temos de, efetivamente, analisar a história no seu contexto e nas suas circunstâncias próprias, e não cabe a políticos fazer isso. Não sou eu, não é o senhor Damião Medina. Cabe aos historiadores fazerem isso. Cabe a gente efetivamente habilitada, efetivamente independente, com distanciamento sobre os factos e sobre as pessoas, fazer essa interpretação da história. Não numa perspectiva revisionista que o MPD quer fazer. Mas mais, eu concluo dizendo o seguinte: nós no seio do PICV não temos ninguém que terá sido contra a independência. Essas pessoas estão no MPD. Que não temos ninguém que tem relações de amizade e cooperação com partidos fascistas, xenófobos, racistas, que fazem apologia do colonialismo. Quem fez isso num passado muito recente foi o MPD, que aliás recebeu um partido da extrema-direita com honras de Estado no nosso país, envergonhando o nosso país, envergonhando os nossos símbolos nacionais, não é? E, portanto, esta dimensão deve também ser assumida pelo maior partido circunstancialmente com representação parlamentar, que, efetivamente, devia se distanciar da extrema-direita, do fascismo, do neofascismo, do racismo, da xenofobia, do ultranacionalismo, que tem desembocado, aliás, na agressão e na morte de cidadãos cabo-verdianos, como se sabe, como se vem noticiando. E, portanto, esta é uma nódoa que está no percurso deste partido, que deve assumir, deve pedir desculpas e deve-se demarcar de quem permitiu que essas ligações se estabelecessem e continuassem, como infelizmente temos constatado que continuam. Vamos lançar o próximo ponto. O último, vêm as eleições autárquicas, estão agendadas para novembro, lá para novembro, se a memória não me falha, e os partidos políticos já anunciaram os cabeças de lista, o CID já o fez, o PICV e o MPD também. O Movimento para a Democracia e o PICV vão apresentar candidatos naturalmente a todas as 22 autarquias. O último partido a fazer a apresentação de candidatos, a anunciar os candidatos, foi o PICV, que disse que vai candidatar-se a todas as 22 com a pretensão de ganhar em pelo menos 12 autarquias e, por esta via, também lutar para ou ganhar também as legislativas e dar um novo rumo ao país. Vamos começar este ponto por si, Damião Medina. Estão lançadas as metas dos diferentes partidos. O CID só vai candidatar-se em 11 das 22. O PICV vai às 22 pretendendo vencer as autarquias, como disse, e o MPD também. O que é que se pode esperar? Bom, em nome da liberdade e democracia, permito ao senhor jornalista usar aqui uns 30 segundos só para dizer o seguinte. Qual é a essência da luta de 25 de Abril? Há dias ontem ouvia um historiador, estudioso, que dizia que a luta de 25 de Abril tinha uma letra D: descolonização, democracia, desenvolvimento. E isto aqui em Cabo Verde não se processou. Algum outro desenvolvimento de forma tímida, mas a essência desta luta que nós valorizamos, nós não valorizamos, são os abusos
ditatoriais que o PCV, após esta luta de 25 de Abril, implementou de 1975 até 1991. Então, aqui, durante este período, foi violado direito, aqui o Demis até gosta disto, né? Violado, o PCV violou direitos civis, direitos políticos, liberdades, a dignidade da pessoa humana que foi violada. Então, esta luta de libertação, que teve o seu epicentro em Portugal, como os estudiosos dizem, não chegou em Cabo Verde. Então, foi preciso, data de 1991, que apareceu liberdade e democracia em Cabo Verde, e que praticamente foi nesta data que houve liberdade de imprensa, liberdade económica, liberdades de direitos, liberdades e garantias foram estabelecidos. Então nós não somos contra a luta de 25 de Abril, nós somos contra são os abusos que o PCV continuou com a sua governação a partir de 1975 até Vamos 90, ao terceiro ponto, vamos ao terceiro ponto, Sr. Deputado. Foram defraudadas aqui em Cabo Verde. É por isso que muita gente continuou irreverente durante os 15 anos de governação do PCV. Aqui nós todos sabemos qual é o país que é colado aos partidos que promovem a desconcórdia, promovem os... Damião Medina, o ponto é o terceiro agora. O senhor já teve mais que 30 segundos que pediu para rebater o Demis Lobo. Eu queria aqui dizer, não teremos tempo para dissecar outros argumentos que nós tínhamos aqui, mas sim, o MPD lançou os seus candidatos, estabeleceu metas, estabeleceu o perfil de governação autárquica, tudo aquilo que são os princípios e valor que defende ao nível da governação local, importantes questões, as equipas a apresentar com capacidade técnica e política, as plataformas eleitorais a apresentar no sentido de desenvolver os municípios, e apresentou esses 22 candidatos para ganhar em todos os círculos eleitorais, porque o partido MPD, enquanto partido defensor e que implementou o poder local em Cabo Verde, continua ainda a ser o maior partido autárquico por mérito próprio, por ser um partido que é próximo das pessoas e que sabe governar ao nível geral, mas também ao nível dos municípios. Então apresentou esses 22 candidatos de uma sentada. Isto mostra de forma clara que dá igual tratamento a todos os municípios, ao contrário do PCV, até que não conseguiu apresentar todos esses seus candidatos. Então apresentou esses candidatos para ganhar, mas não é uma questão de capricho, ganhar só por ganhar, ganhar para continuar a desenvolver os municípios em Cabo Verde, nos seus mais variados aspectos, ao nível da requalificação urbana, ao nível da habitação social, ao nível da água, do saneamento, mas sobretudo municípios que possam ter economias robustas, que promovem emprego e que promovam bem-estar social e económico às pessoas. Municípios que, com a governação do MPD, possam ter condições para atrair investimentos privados de todas as áreas, investimentos externos, que isso que é o maior desígnio do poder local. O poder local não é um poder local que, de certa forma, sim a fazer cancelamentos, fazer requalificação de habitação, não. Então, é um poder instituído com todas as suas valências no sentido de promover desenvolvimento local. E o MPD já está na estrada, realizando conselhos regionais que estão presentes no seu estatuto, preparando o partido, levando informação aos militantes no sentido de engajarmos nesta luta para vencer as eleições em todos os territórios municipais em Cabo Verde. Muito obrigado. Vamos a Demis Lobo. Portanto, os dados estão lançados, o partido está-se a organizar, o PSV está convicto de que vai ganhar as eleições agora em 2024. Ora bem, Levi, eu já lá vou. O PSV orgulha-se por inteiro da sua história. Por inteiro.
ao contrário do Movimento para a Democracia, ter lutado pela independência deste país, pela afirmação do Estado soberano de Cabo Verde, que era um território colonizado e abandonado, pela autodeterminação do povo cabo-verdiano, pela viabilização de um território considerado inviável por grande parte das instituições internacionais, por uma aposta séria na educação, na saúde, na justiça social, na infraestruturação do país, na viabilização deste país, pela abertura económica, pela abertura política, pela transição para a democracia. Portanto, um partido e pela transformação deste país e a sua elevação à categoria de país de desenvolvimento médio. O PCV marcou e marca indelevelmente a história deste país ao lado do povo cabo-verdiano, e nós orgulhamos-nos da nossa história por inteiro, ao contrário de outros. Relativamente às eleições autárquicas, sim, o nosso objetivo é ganhar as eleições autárquicas. O camarada presidente do partido já teve a oportunidade de fixar a meta mínima que o partido tem, de efetivamente, no mínimo, ganhar 12 câmaras e assembleias municipais, garantir a maioria sociológica da governação do país na perspectiva autárquica, de trazer para a lista candidatas mulheres, designadamente mulheres candidatas a presidente de Câmara Municipal. Até agora somos o único partido a fazê-lo, o MPD não o conseguiu fazer, de garantir a igualdade e a equidade de género nas listas de um modo geral, não é? De efetivamente trazermos candidatos capazes de dar um contributo sério para o desenvolvimento do país na perspectiva do poder local, de se aprofundar a descentralização administrativa, de se empoderar os concelhos e as ilhas, de se implementar políticas efetivamente estruturantes de desenvolvimento sustentável nos diferentes concelhos, de trabalharmos para a efetiva melhoria da condição e da qualidade de vida das pessoas, para que as pessoas se sintam bem, não é? No seu concelho, para que as pessoas possam vislumbrar o desenvolvimento económico, social, cultural, ambiental, desportivo e etc. no seu concelho. E, portanto, a ideia é, de facto, trazermos plataformas vanguardistas que, alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, amigas do meio ambiente, capazes de promover efetivamente o desenvolvimento nos concelhos e nas ilhas e, portanto, apresentar aos cabo-verdianos propostas ganhadoras. Portanto, o nosso objetivo mínimo é de ganhar 12 câmaras e de efetivamente assumir a maioria sociológica da governação autárquica nacional. Vem dizer-nos o colega Damião Medina que pretendem ganhar em todos os ciclos. Ele está, no fundo, a desmentir o seu secretário-geral, que diz que o seu objetivo é manter as câmaras que têm e ganhar a Câmara Municipal da Praia. Portanto, o que numa interpretação ao contrário, o MPD está a declarar derrota em todos os demais municípios. Portanto, isso não foi dito por uma pessoa sem responsabilidades. Isso foi dito pelo secretário-geral do Movimento para a Democracia. E vê-se que continuam com esta obsessão pela Câmara Municipal da Praia, portanto, aliás, o presidente do partido e primeiro-ministro de Cabo Verde já havia dito que fariam de tudo, não é? Para ganhar a Câmara da capital do país. Nós achamos que não. Portanto, o governo tem estado, de facto, a pisar o risco vermelho da ética republicana
instalando uma verdadeira Câmara Municipal paralela à Câmara Municipal da Praia, na perspectiva de, a todo custo, ganhar a capital do país. Nós estamos absolutamente convencidos e temos dados, temos evidências que nos permitem acreditar firmemente, claro, nós estamos em democracia, que vamos manter todas as nossas câmaras em que somos poder e ainda vamos ganhar mais câmaras, o que nos leva a fixar um objetivo mínimo, sublinho mínimo, de ter 12 câmaras e assembleias municipais. É um objetivo mínimo que, evidentemente, temos a expectativa de ultrapassar. Muito obrigado. Resta-me agradecer a todos por terem vindo a este Direto ao Ponto. Hoje só tivemos 2 convidados, o Demis Lobo na Ilha do Sal e Damião Medina, que esteve connosco a partir de Santo Antão via WhatsApp. Não foi possível termos aqui a presença do representante da UCID. Termina o Direto ao Ponto hoje. Aqui neste ponto regressamos para a semana com mais uma edição, continuação de Bom Dia, em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto.